Galera, a origem da infecção de The Last of Us está cada vez mais próxima de ser revelada. Isso sem falar na forma como o fungo da série se conecta aos infectados. Pô, maneiro pra caramba. Corredores, espreitadores, instaladores, referência aos baiacus. O episódio 2 foi completo. Nota 10, né? Vamos falar a verdade. Bora conferir tudo nessa análise completa. Vamos lá. Acho que todo mundo aí já pensou pelo menos uma vez em ter o próprio infoproduto, não é? A gente vê uma galera ganhando rios de dinheiro com cursos, packs, e-books. Você tem uma ideia que você acha que ia ser bacana vender? Qualquer ideia, qualquer coisa. Tipo, pô, eu acho que isso aqui ia ser bacana vender na internet. Um e-book, um curso, né? Alguma coisa, um vídeo. Eu sei que às vezes bate aquela insegurança, eu sei disso. O ideal, com certeza, seria uma bola de cristal pra gente saber se ia dar certo ou não, concorda? Imagina se na bola mágica mostrasse na hora se ia vender bem ou não, né? Pô, ia ser maneiro. Pois é, mas isso já existe, sabia disso? A Hotmart lançou a calculadora de rentabilidade. Olha isso que legal. Essa calculadora, ela mostra em 3 minutos quanto você poderia faturar criando o teu produto digital na Hotmart, independente do nicho desse produto. Se você quer fazer um produto de lifestyle, finanças, gastronomia, saúde, educação, fitness, não importa. A calculadora te dá o resultado assim, no estalar de dedos. Um fato da internet é que sempre tem espaço para ensinar alguma coisa, qualquer coisa, e ganhar dinheiro com isso. Você pega alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você viu na internet, sabe, no YouTube. O YouTube tá cheio de tutorial. Você pega aquilo, digere e fala, pô, vou transformar isso no e-book. Por exemplo, transformar um vídeo, um tutorial de alguma coisa lá, sei lá, do Photoshop, alguma coisa que você viu de como instalar um ar-condicionado, qualquer coisa que tá lá no YouTube, você fala, pô, vou botar isso num e-book, ou vou fazer um vídeo sobre isso da minha forma. Então por que também você não vai conferir quanto você ganha se você criasse um evento, um e-book, um pacote de imagem para download, enfim, qualquer coisa. Se você tem várias ideias e você não sabe por onde começar, você pode usar essa ferramenta até para medir qual das suas ideias ia ser mais rentável. Pô, legal demais isso, né? Então é só clicar no link da descrição aqui para você fazer as contas em menos de 3 minutos. É de graça! Vai lá! Enes Transpecter aqui! Galera, que episódio sinistro! O que eu vou falar dessa série? Como é bom quando a gente vê uma série bem adaptada, fazendo fanservice, sendo fiel. Qual o problema de ser fiel? Mas esse episódio foi fantástico, um misto de ação com flashback. O episódio foi completaço. Cada episódio de The Last of Us me faz ter mais raiva de Resident Evil. Como é que podem desperdiçar uma franquia tão boa de zumbis com filmes e séries tão ruins como foi aquilo? Pô, olha esse segundo episódio de The Last of Us, galera. Que coisa mais linda. Eu não canso de falar que é um presente pra comunidade gamer. E sem dúvida, a galera que curte uma série de zumbi tá curtindo demais isso pra... Foi um presente pra essa galera também. Enfim, teve muita coisa boa nesse episódio. Vamos conferir essa análise sem enrolação. Mas antes, comenta aqui embaixo, tá curtindo? O que você tá achando desse começo de série? Era o que você esperava ou passou as expectativas? Comenta que é muito importante o teu comentário. Vamos lá. Como a infecção começou? A série vem aos poucos mostrando como que a infecção pelo fungo Cordyceps começou. No primeiro episódio a gente escuta no rádio que tá rolando um tumulto em Jakarta, na Indonésia. Já no segundo episódio eles mostram melhor qual é a origem desse tumulto. Aliás, de novo, o início tenso pra caramba, que nem foi o início do outro, né? Passando aquela vibe de, pô, não tem o que fazer. O que aconteceu lá? Foi uma mulher descontrolada numa fábrica de farinha e grãos, saiu mordendo os colegas de trabalho e acabou sendo morta pela polícia. Só que esse não foi o início da infecção, foi o início dos problemas em Jakarta. Galera, preste atenção, a mulher tinha sido mordida na perna por outra pessoa infectada. E pelo que já foi mostrado na série, essa mordida aconteceu entre 12 e 24 horas antes dela se transformar. Mordidas na perna são as que levam mais tempo para tomar conta do corpo inteiro. A gente tem que pensar nisso. A mulher infectada, estudada nesse episódio agora, foi morta 30 horas antes, ou seja, no dia anterior que eles buscam a professora Ratna para estudar a infecção. A mulher então foi morta no dia 23 de setembro e provavelmente foi mordida entre o dia 22 e 23. Então assim, se a pessoa que mordeu foi o paciente número 1, é provável que a infecção pelo fungo aconteceu através do alimento consumido naquela região ali, né? Nas redondezas daquela região. Claro, não foi provado que o paciente número 1 é quem mordeu aquela mulher, mas dá pra ter uma noção por causa do paralelo que acontece com o jogo. Vocês viram que a fábrica de farinha em grãos é um ótimo substrato para fungo. A própria professora comenta isso no episódio. Isso acontece no jogo, só que nos Estados Unidos. No caso, a comida importada de países como América do Sul, América Central, do México, estão contaminadas, aumentando o número de pacientes internados nos hospitais locais em 300%. Isso é mostrado no começo do jogo. Quando você joga lá com a Sarah e pega um jornal do dia 26 de setembro e lê a notícia dos alimentos contaminados. E na primeira página ainda dá pra ver outra notícia, de uma mulher que enlouqueceu e matou o próprio marido e mais 3 pessoas no dia 25 de setembro em Westlake City. Já na série, o tumulto em Jakarta começa mesmo no dia 26, no aniversário do Joel. Então, além de não conseguir conter a infecção, Jakarta pode ter sido o marco zero do começo da infecção pelo mundo. Esse é um dos pontos positivos da série. Eles estão expandindo o universo, mostrando mais
sobre a origem da infecção. A gente está conhecendo mais sobre todo o universo de The Last of Us através da série, coisas que não tinham no game. E tudo acontece de forma fluida, sem precisar interferir na história principal. E isso é maneiro pra caramba, galera, quando acrescenta mais informações sem distorcer o que foi passado no original. Isso é bom. Byakuza e a rede de comunicação do fungo. Bom, não preciso nem comentar com vocês que o episódio acerta mais uma vez em mostrar pra gente as cenas idênticas às do game, com falas, expressões que levam os fãs do game pro mesmo momento que eles jogaram. Isso é bom demais, é o que eu venho falando pra vocês. Fanservice. Isso não acontece só numa partezinha pequena, não. Isso acontece o tempo todo no episódio, principalmente quando eles chegam no Capitólio. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui pra vocês é que na viagem até o Capitólio de Boston, um diálogo próprio da série é mostrado e ele fala sobre outras fases da infecção dos fungos. A Ellie comenta lá que já ouviu falar de superinfectados que arremessam esporos nas pessoas. Então não existem superinfectados que jogam esporos de fungo em você? Eu espero que não. E outros com a cabeça rachada que enxergam no escuro que nem morcegos? Até leva na brincadeira e diz que, espera nunca ver algo desse tipo aí. É óbvio que esse super infectado seria o Byaku, o quarto estágio da infecção que leva aí alguns anos para chegar nesse nível. Eu trouxe para vocês um vídeo aqui completo com todos os tipos de infectado. Só que a gente sabe que os esporos do game foram trocados por gavinhas na série. Aqueles fiozinhos que o fungo solta e que vai esticando até chegar na vítima. Mas deu pra perceber que a falta dos esporos não é algo tão negativo assim. Na série, os infectados eles são capazes de se comunicar entre eles através daquelas estruturas dos fungos espalhadas pelo chão, que se espalham por quilômetros. Justamente por isso que eles ficam deitados na série lá no chão, esperando a hora de atacar, para receber o comando daqueles fungos espalhados. Isso aí deixa os corredores, os espreitadores ainda mais perigosos do que no jogo. E é motivo suficiente para você evitar ao máximo sair no soco com o infectado. Você sai no soco, todos os outros vão ser avisados, né? E não só os infectados, né? Até mesmo tocar em fungos por aí pode ser perigoso, já que é um sistema conectado. E tem fungo por tudo quanto é lugar. Você pisa, tem na parede, tem no chão, tem no teto. Então todos esses lugares que você está passando podem ter conexão com outros infectados na redondeza e eles podem ser avisados que você está nessa região, entende? Então eles vão todos para o lugar onde você está, porque tudo é um sistema conectado. Se no game o maior problema era fazer barulho ou ser visto, agora o perigo está até no chão, caso você pise num fungo que ainda está vivo, né? Se você for um desavisado, os infectados vão saber a sua localização antes mesmo de você saber que eles estão na área. Instaladores e espreitadores. Como eu já tinha dito antes, né, na série não ia ter o mesmo tanto de infectados com hordas gigantescas, né? E o Joe explica isso enquanto ele conversa com a Ellie. Alguns dos infectados que se tornam corredores acabam morrendo. Não é todo o corpo que sobrevive à infecção e, logicamente, com isso, o número menor de infectados da série acontece. Tem menos infectados na série. Mas ainda assim existem aqueles infectados que estão por aí caminhando faz anos. E a gente já viu alguns deles nesse episódio agora. Eu tenho certeza que os instaladores desse episódio deixaram você, desesperado. Mesmo assistindo pela segunda vez, eu fiquei no maior sufoco. Que cena tensa, galera, que cena sinistra. Aquele barulhinho, coisa bem feita. Até o som, até o sinal passa atenção pra gente. Eu tava sentindo o pavor do Joe escondido ali, preocupado com a Ellie, que também tava escondido. E, nossa, galera, aquilo foi demais. A série recriou com perfeição cada aspecto dos instaladores. Eles ficaram idênticos ao game. Não dá nem pra saber qual que é o original, se não tivesse linha temporal pra identificar, né? Só que teve algumas diferenças. No primeiro game, quando o instalador te pegava, dificilmente você conseguia escapar dele. Já na série, o Joel conseguiu segurar ele o suficiente pra fugir e contra-atacar. A cena em si acontece no jogo, mas tem algumas diferenças ali que são óbvias. O Joel é surpreendido por um instalador no jogo, mas a luta pesada dentro do museu acontece com vários corredores. Além de usar as armas, o Joel sai descendo porrada em todo mundo. É sequência de soco, esmagamento de crânio que não acaba mais. E quem jogou sabe que munições são difíceis de encontrar, você não encontra em todo local. Então tem hora que é necessário sair no braço, não tem jeito. Foi uma mudança ruim, você deve estar se perguntando? Eu não achei, de verdade. Na verdade, acho que foi uma cena incrível que aconteceu ali. Mais um presente pros fãs. E na boa, galera, apesar de não ter a mesma ação, o medo e o desespero com os instaladores são muito maiores do que com os corredores, convenhamos, né? E não teve só instaladores e corredores nesse episódio. Foi possível ver espreitadores, que é o segundo nível de infecção do fungo. Um deles é o que dá aquele beijo nojento na Tess no final do episódio. Se vocês querem saber mais sobre as fases da infecção de The Last of Us, todas as fases que existem de infectados, eu tenho um vídeo completo aqui no canal. Toca aqui e assiste, vocês vão ficar totalmente por dentro do que acontece no universo The Last of Us. A relação da Ellie e do Joel. Galera, eu já tinha avisado pra vocês, a Bella Ramsey é uma atriz, como é que eu vou dizer, sensacional. Ver ela dar vida pra Ellie é incrível, tá sendo maravilhoso isso. No game a gente não tem
tanta perspectiva da Ellie enquanto a gente joga. A Ellie tá sempre andando por aí, né? Fazendo um comentário ou outro, beleza. Mas durante a gameplay, você vê o jogo na perspectiva do Joel e 95% do game. Só que na série eles fizeram questão de mostrar o mundo exterior através dos olhos da Ellie. E isso ficou maneiro pra caramba. Mais um ponto positivo, mais algo que agrega pra gente nesse universo. Porque apesar de assustada, a Ellie tá sempre impressionada com tudo que ela vê lá fora. E por mais que ela seja inteligente, por mais que ela seja muito esperta, a gente vê isso, ela é muito esperta, uma menina de 14 anos, o mundo lá fora é cada vez mais impressionante pra ela. A gente percebe a surpresa dela com o mundo exterior, né? Quando ela vai saindo, vai conhecendo. E a Bella Ramsey, a atriz, ela consegue passar isso de um jeito sem igual. Uma baita atriz, com certeza. Bom, o elenco todo é casca grossa, não tem o que falar. Todo o elenco ali, a Tess, né? Não sei quem conheceu ela pela série Fringe. Aliás, é uma série sensacional, né? Eu assisti essa série muito antes de existir o Enerd. Mas enfim, ali o elenco tá todo top. E a forma como eles contam a história também ajuda muito. No primeiro jogo, você ainda não tinha as referências da DLC. E muito menos de The Last of Us Part 2. Já a série tem. Por isso que ela consegue contar a história de um jeito muito mais complexo. A história da Ellie no shopping é contada no game, mas o fato dela não estar sozinha é um detalhe que é explicado melhor lá na DLC de The Last of Us Left Behind. E é um dos traumas que a Ellie carrega na vida ligados à personagem Riley, que já foi citado no primeiro episódio e com certeza a gente vai ver ela durante a série, né? Outro personagem que está ainda mais complexo é o Joel. Quem jogou o segundo jogo sabe que ele não era bem um herói. Ele não era um cara pra gente chamar de herói, né? Pra chegar onde ele chegou, ele fez muitas coisas ruins. Muitas. Por isso que eu falo, a trajetória dele não foi herói. Então isso agora tá sendo mostrado mais na série do que no jogo. Na série ele consegue ser mais frio e prático quanto a Ellie. Nos 2 primeiros episódios isso fica ainda mais claro. Aquela cena da tábua e a cena onde ele fala lá que não liga pra vida dela, são exemplos disso. Já no jogo ele consegue criar uma certa empatia pela menina um pouquinho antes do que... Lógico, até agora a gente não percebe essa empatia sendo criada. Mas no jogo aconteceu antes. Dá pra ver no rosto dele quando eles olham pro Capitólio no jogo. E aí, é tudo que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Enfim, essa foi uma mudança positiva, que vai impactar mais na relação do Joel e da Ellie, né? Conforme eles vão criando um certo laço pai e filho ao longo da série. A morte da Tess. Esse foi um dos momentos da série que trouxe a essência dos games, mas que teve um desfecho diferente, ok? No game, né, a cena da Tess entrando no Capitólio e encontrando geral morta lá é idêntica da série, idêntica. Parece realmente que eu tava vendo a cinemática do game, né? Até mesmo o momento em que a Ellie percebe que ela tá infectada, que pra mim a versão da série ficou ainda melhor. Depois disso, a morte da Tess é uma cena completamente diferente. No jogo, são os soldados que estão atrás deles desde que eles abandonaram a zona de quarentena. E enquanto eles estão no Capitólio decidindo o que fazer, agora que a Tess tá infectada, os soldados chegam e a Tess pede pra todo mundo ir embora. Diferente da série, a Ellie vaza correndo, galera. Ela nem hesita, só depois que ela pensa, pô, deixamos a Tess sozinha lá atrás. Ela só pensa isso depois. Por isso que eu achei o desfecho dessa cena muito melhor do que nos games. Se você é gamer, me desculpa aí, mas a sequência com os infectados e aquele isqueiro dando defeito bem na hora que o espreitador aproxima da Tess, galera, aquilo é uma obra de arte. Aquilo passou um momento de tensão, de drama incrível. Nossa, quando a gente olha pro olhar da atriz, nossa, aquilo foi incrível. A gente percebeu o momento de despedida da Tess. Foi triste, foi tenso, foi dramático. Ficou bem melhor do que o barulho dos soldados atirando no game. Bill e Frank. Vocês ouviram a Tess pedindo pro Joel levar a Ellie pro Bill e Frank, certo? O Bill e o Frank, como eu já disse antes na outra análise, são um contato do Joel naquele papel com os códigos de contrabando usando músicas. Quem vai interpretar o Bill é o Nick Offerman. Já o Frank é interpretado pelo Murray Butler, né? A HBO já mostrou o visual dos dois, saca só. Eu não posso falar ainda qual é a deles na série, né? Porque os dois têm um papel muito importante na história. Mas eu quero refrescar a memória de vocês. No final do primeiro episódio, toca uma música dos anos 80, a Never Let Me Down Again, da banda Depeche Mode. E pra quem já esqueceu, música dos anos 80 quer dizer que alguma coisa ruim aconteceu. A Ellie até descobriu isso na hora. Ou seja, o Joel e a Ellie estão indo diretamente pro perigo. Mas vamos deixar isso pro próximo episódio, com certeza. Agora me diz, gelou na espinha nesse episódio? Curtiu? Preferiu esse episódio ou a versão desse episódio na série? Comenta aqui embaixo. Galera, aquele instalador é muito pior do que zumbi. Zumbi, pelo menos, você pode sair correndo, gritando de medo. Não muda nada se ele já te viu, mas o instalador não. O bicho te deixa ainda mais tenso porque você tem que ficar em silêncio. Imagina você saber que soltar um pio, a criatura vem pra cima de você. Pô, ia morrer na hora. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, vou trazer mais vídeos pra vocês, respondendo mais sobre o universo The Last of Us. Cada dia eu tô me aprofundando mais
mais nisso. Tá bom demais poder conversar isso com vocês. Mas pra isso eu preciso de você inscrito aqui com o sininho. Obrigado de coração. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!